Fala, concurseiros e concurseiras, aqui é o professor Leonardo Rezende, estou de volta depois de um período em off. Vou focar, né, nesses próximos vídeos na resolução de questões de concursos, né, para a área técnica, técnico eletrotécnica, eletrônica, técnico de instrumentação, engenharia elétrica, engenharia eletrônica, engenharia de automação, nas áreas ligadas à elétrica, tá? Começo com essa questão aqui e hoje eu vou resolver nesse vídeo 3 questões e vou fazer isso nos próximos vídeos, tá? Resolvendo questões, comentando a resolução para que vocês possam ter ferramentas para estudar para os concursos que virão aí em 2025, provavelmente no final desse ano. Vamos lá. Bom, tem uma questão aqui, e um detalhe, que essa prova da Petrobras, por exemplo, é elaborada pela Sebrasp, que utiliza o conceito de fornecer um item para você analisar, para vocês analisarem, e informa se está certo, você vai informar se está certo ou errado, tá? Então é certo ou errado, cada item que você tem na prova, você tem que avaliar se está certo ou errado. Então vamos lá. Considerando o circuito listado da figura precedente, em que R1 igual a 10, R2 igual a 20, R3 igual a 30 ohms, tá? Esses 3 resistores que estão em paralelo aqui, nós conseguimos visualizar pelo desenho, pela figura, tá? Ele diz o seguinte, que a soma total das correntes que atravessam cada resistor é igual à corrente fornecida pela fonte. Questão teórica, pessoal, tá? A corrente, ela é gerada aqui na fonte, se divide em 3 partes iguais, ou seja, a soma total das correntes é igual à corrente fornecida pela fonte, tá certo? É a fonte de energia do circuito que vai fornecer essa corrente, e essa corrente, ela vai ser dividida aqui, e depois ela, quando passar nesse nó, ela vai ser somada e vai ter a mesma corrente que foi fornecida pela fonte, tá bom? A potência total dissipada nos resistores é de 24 watts, aí nós temos que calcular, tá? Nós temos a tensão, nós temos a resistência, nós temos aqui que esses resistores estão em paralelo, logo, basta eu dividir a tensão, que é a mesma, né, em um circuito para associação em paralelo, a queda de tensão nos resistores é a mesma. Então eu divido 12 por 10, que é o valor de R1, obtenho 1,2. 12 por 20, que é igual a 0,6, que é o valor de I2, que é a corrente que passa em R2. E 12 por 30, né, que é a corrente que passa em R3, que o resultado é 0,4. O que eu faço agora? Somo as correntes. E obtenho uma corrente de 2,2. Terminou? Ainda não, tem que calcular a potência. P igual a V vezes I. Tensão da fonte vezes a corrente que é fornecida pela fonte. 12 vezes 2,2, 26,4. 26,4 é maior que 24, ou é diferente de 24. Logo, opção errada, tá certo? 26,4 é a resposta, 24 é o que ele diz que é a resposta, está errado. E vamos para a terceira, que pode ser respondido já pela análise que nós fizemos aqui. Ele pergunta: a fonte fornece ao circuito uma corrente com valor maior que 2,5 amperes. Quando você olha aqui, para esse circuito, para esses componentes, a corrente fornecida de 2,2 amperes, logo, está errado. Tá certo? Certo não. Está errado aqui. Bom, pessoal, indo para a próxima questão, nós temos aqui, considerando 2 resistores R1 e R2, sendo que ele diz aqui que o R2 vale 3 vezes R1, sejam conectados a uma mesma fonte de tensão contínua, primeiro em série, depois em paralelo, e pede para julgar os itens a seguir. Se P1 e P2 denotam as potências dissipadas pelos resistores, respectivamente, nas configurações em série e em paralelo, então P2 é superior a 5 vezes P1. Vamos ver aqui então, vamos analisar, tá bom? Calculei em série eu somo os 2 resistores, R1 mais R2, R2 vale 2R1, 3R1, desculpa, então um total de 4R1. Paralelo, R1 vezes R2 sobre R1 mais R2, se o R2 vale 3R1, então fica R1 vezes 3R1, dividido por R1 mais 3R1. 3R1 ao quadrado sobre 4R1, como o termo comum em cima e embaixo eu posso cortar, então eu fico com 3R1 sobre 4. Potência no primeiro caso, que é o caso série. Tensão ao quadrado, que é no caso que ele chama de E ao quadrado, tá? Poderia ser V ao quadrado também, não tem problema. Dividido pela REC, que vale 4R1. Então a potência em 1 é E ao quadrado sobre 4R1. Potência no caso 2, E ao quadrado sobre a REC, que é 3R1 sobre 4. 3R1 sobre 4 é divisão de frações. É o numerador que multiplica o inverso do denominador. 3R1 sobre 4, inverso 4 sobre 3R1. 4 é ao quadrado sobre 3R1. O que eu faço agora?
coloco P2 sobre P1. Esse termo dividido por esse. Divisão de frações, multiplico o numerador pelo inverso do denominador. Termos em comum, E ao quadrado, R1 corta, 4 vezes 4, 16 por 3 vai dar em torno de 5,33, uma dízima. Logo, essa afirmação está correta porque ele fala que é superior a 5 vezes. 5,33 é maior do que 5, então ele está correto, tá bom? Em qualquer das duas configurações, a diferença de potencial em R1 será inferior à diferença de potencial em R2. No primeiro caso, a diferença de potencial do R1 será inferior a R2, porque em uma associação em série, quanto maior a resistência, maior vai ser a tensão aplicada naquele componente, naquele resistor, no caso aí do problema. Para a série está certo, para paralelo está errado, por quê? A R1 e R2 em paralelo vão o quê? Receber a mesma diferença, são submetidos à mesma diferença de potencial, logo são iguais para paralelo. Então essa afirmação está o quê? Errada em parte. Mas se ele afirmou que em qualquer, então está errado, tá bom? Se ele falasse em uma configuração R, potencial de R1 será inferior a R2, aí até poderia estar certo, mas está dizendo que qualquer das duas, caso paralelo, está errado, tá bom? Vamos a essa questão aqui, que é um circuito de corrente alternada que fala com ressonância, tá? Tendo como referência o circuito precedente, julgue os índices subsequentes. Se R igual a 10 ohms, L igual a 10 Henry e C igual a 20 farad, a frequência de ressonância do circuito será igual a 1 Hz. Bom, a frequência de ressonância é calculada sobre 1 sobre 2π raiz de LC. Deu a frequência, que vale quanto? 1, né? Desculpa, a frequência 1 já é a resposta que ele quer. Então vamos lá. 2π raiz de L, que é 10, vezes C, que é 10. 10 vezes 10, 100. Raiz quadrada de 100, 10. 2 vezes 10, 20. 20π. 1 sobre 20π, 0,016 Hz. Ele disse que é 1 Hz, então ele está errado. Tá certo? Pela fórmula, apliquei a fórmula. 10 e 10 são os valores de LC. Estão no sistema internacional, então não preciso fazer conversão. Apliquei a fórmula e cheguei a esse resultado. Na ressonância, a corrente no circuito será máxima. O que acontece na ressonância? O elemento indutivo e o capacitivo se anulam. Logo, as suas resistências, né, elas se tornam zero, só sobrando a resistência do resistor. Numa situação fora da ressonância, a resistência é a soma dos três. Se você tirou os dois, anulou, só sobrou R. Logo, eu diminuí a resistência. Se eu diminuir a resistência, a corrente vai ser o quê? Maior. Vai ser máxima por quê? Porque esses caras só vão se anular nessa situação. No caso de quê? No caso de ressonância, tá certo? Então, na frequência de ressonância, tá certo? Então, na frequência de ressonância, a corrente é máxima, tá certo? Tá bom, pessoal? Vou parar por aqui hoje. No próximo vídeo eu vou dar continuidade, eu vou resolver essa questão aqui, mas outras questões que tem pra frente, tá certo? Espero ter ajudado vocês, espero continuar ajudando nos próximos vídeos, tá? Fiquem na paz e bons estudos para vocês.